Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, líderes de impacto. Me senti agora na rádio, hein? Bom dia. Mas nós não estamos só na rádio, nós estamos numa transmissão ao vivo, né? Melhor do que a rádio ainda. Cada um tem a capacidade agora de ter sua TV interna. Estamos aqui para o mundo ver internet. Olha só a potencialidade do nosso alcance, da nossa voz. E você do outro lado aí insiste em ficar calado, insiste em ficar calada. Não. Existe uma expectativa ardente da manifestação dos filhos de Deus. E você precisa se manifestar. Nós estamos aqui hoje no 29º do dia do desafio de provérbios. Estou procurando aqui um material que eu tenho aqui muito top. Nós estamos hoje no 29º dia do desafio de provérbios. Então hoje é o capítulo 29 de provérbios, onde nós vamos compartilhar aqui os insights. A proposta de todos os dias aqui é compartilhar com você alguns insights. Espero que você tenha aí criado a sua constância da leitura da Bíblia, né? Espero que você tenha aí avançado, porque um passo e você jamais estará no mesmo lugar. Quando nós vemos em Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de instruções, é um livro que eu tenho aprendido muito, sim, aprendido, porque cada dia que você lê ele numa perspectiva diferente, você vai trazendo também aprendizados diferentes. Você que está aqui ao vivo comigo, se você puder ir compartilhando aí esses materiais, eu sou grato para você. Por que eu fui buscar aqui, olha só, fui buscar aqui esses meus guardados aqui, que é um caderninho. Esse caderno aqui vale milhões. Deixa eu ver aqui qual que é a data dele. Eu acho que ele já tem uns 4, se não tiver uns 4, 2018. Vai fazer 5 anos então, né? 5 anos aí. Vai fazer 5 anos, ó. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas de algumas pessoas, mas de todos. Existe uma glória que está dentro de todos nós. Aqui ainda não é o Provérbios, hein, pessoal? Só uma introdução aqui. Quando deixamos as nossas luzes brilhar, inconscientemente damos permissões para que os outros também possam fazer o mesmo. No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. Existe algo que está dentro de nós que precisa ser manifestado. Não apenas tem dentro de algumas pessoas, mas dentro de todos nós. Quando deixamos nossas luzes brilhar, iluminar a vida de outras pessoas, inconscientemente damos permissões para que as outras pessoas possam fazer o mesmo. No momento que nós nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. Bom dia, Lia. Bom dia, Mauro. Bom dia, meu novo amigo Carlos. Vocês são bem-vindos. Vamos lá, então. Hoje, 29º. Que top, hein? 29º dia de Provérbios. Estamos consequentemente aqui às 7h30 da manhã. Esse desafio nós vamos terminar no sábado, dia 1º de julho, mas não iremos parar. De segunda a sexta estaremos aqui com a palavra, com alguns insights da Bíblia para o nosso dia a dia. Vamos lá, então, hoje é o capítulo 29. Capítulo 29 de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, de conhecimento. A Bíblia é um livro de ajuda do alto, né? Talvez você tenha lido muito livro de autoajuda às vezes, mas enquanto nós temos aí disponível para cada um de nós o livro da ajuda do alto, que é a própria Bíblia. Provérbios é um livro de sabedoria que nos dá as instruções, né? Então eu tenho pego muito os insights voltados. O que é insights, Clésio?
as ideias, né? Os aprendizados voltados numa perspectiva de liderança, de empreendedorismo, de desenvolvimento realmente de nossas vidas. E eu tenho pegado em vários pontos onde nós podemos aplicar dentro do nosso dia a dia, quer que seja na educação dos nossos filhos, nossa vida como cristão e nossa vida moral como homem, sem ser preguiçoso, mas aqueles que estão ali para produzir, porque o trabalho, além de dignificar o homem, o trabalho ele ativa o nosso potencial. Vamos lá então? Capítulo 29 de Provérbios, né? Repreensão. Ele falei sobre um pouquinho da repreensão. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa o quê? Recuperar. A repreensão, a Bíblia, ela traz para nós sobre essa repreensão. O que é repreensão? É uma advertência, é uma admoestação. Então, quem recusa essa admoestação, essa repreensão, a Bíblia está falando que ele será destruído o quê? De repente, porque através da repreensão, através do não, vem o quê? As instruções. E quando nós não damos ouvido à repreensão, nós estamos passivos a ser destruído repentinamente. Será difícil de que se recuperar. A repreensão pode ser uma chamada de atenção, pode ser um feedback, pode ser uma instrução. Eu brinco, né? Eu, por não obedecer a minha mãe lá atrás, ao ser repreendido por ela, ao não ter escutado a instrução dela, na época eu jogava futebol, eu treinava o dia inteiro, e mesmo assim, à noite tinha jogos escolares. Eu falei com minha mãe, eu vou jogar também pela escola. Não, Clécio, você vai ter o campeonato, você vai ter que viajar de novo. Não, vou lá, só uma partida. Resultado, tem muitas pessoas que têm um parafuso a mais, né? A menos. Eu tenho um parafuso a mais. Você vê aqui, eu tenho uma cirurgia no braço, de que eu tive uma fratura, né? Onde não foi exposta, mas o osso aqui de cima. Então foi uma pancada que eu levei, aí ia cair de ponta no chão, ia quebrar todo o rosto aqui. Mas eu coloquei o braço, aí os ossos aqui saíram do lugar. A minha sobrancelha aqui, ela se arrancou. Porque eu não obedeci a minha mãe, eu não escutei a repreensão dela. O resultado disso foi quase um ano aí só de recuperação, fisioterapia, sentia dores, aí o braço ele não esticou, né? Tive que fazer cirurgia. Imagine só, uma coisa que poderia ter sido evitada e foi difícil de recuperar, devido a não acatar ou a não obedecer uma instrução. Silvia, seja bem-vinda, né? Na época eu era novinha, de 12 para 13 anos, mas deixei algumas oportunidades, perdi algumas oportunidades por isso. Estava aí no departamento médico, então perdi algumas oportunidades por isso. E hoje eu tenho um parafuso a mais, uma marca de que poderia ter sido evitada. Mas hoje, todas as vezes que eu estou dando instruções, eu estou falando com jovens ali, algumas vezes estou aqui dando algumas palestras em alguns colégios. Semana passada mesmo eu falei sobre isso. Sobre os filhos saber honrar, respeitar e saber ser repreendido pelos pais, né? Aí eu trago essa marca e mostro para outras aí, para que possam ser de exemplos para eles, né? No versículo 11 aqui, tem alguns capítulos anteriores que ele fala muito sobre o tolo, né? O tolo é aquele que não ama a repreensão, que não mostra sua repreensão. Mas aqui, no versículo 22, ele fala assim: a pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete o quê? Pecados. Quem perde a calma facilmente comete o quê? Muitos pecados. A Bíblia fala ali, façamos o homem nossa imagem e semelhança para que ele tenha domínio. O domínio que não é sobre outros homens ou sobre outras pessoas, é sobre os peixes e sobre si mesmo. E nós vemos em Gálatas sobre o fruto do Espírito, que um desses frutos do Espírito é realmente o domínio próprio, é a amabilidade, a paz, é a mansidão. Então, quanto mais nós tratamos de nós, a nossa paz, e ninguém terá o poder de roubar de você a sua paz. Como líder, como gestor, como empreendedor, como homem, como mulher. Quando você entende que
A pessoa irada, ela vai provocar muitos conflitos e às vezes esses conflitos eles vão ser irrecuperáveis. As palavras ditas às vezes machucam-se mais do que próprias armas de fogo, né? Mais do que as próprias armas. Então, qual é a perspectiva que nós precisamos ter aqui? É de cada dia, dentro dessa sabedoria que vem... Ixi, já está descarregando. O que nós precisamos, pessoal? Qual é a expectativa? Que nós venhamos o quê? Venhamos controlar as nossas emoções, venhamos ter gestão de nossas emoções. Então, você precisa cativar, não cativar só, né? Você precisa o quê? Desenvolver isso. Como? Melhorando a sua gestão emocional. E uma frase que eu falo, e talvez você já ouviu falar aqui, ninguém pode roubar a sua paz sem o seu consentimento. Ninguém pode roubar a sua paz sem o consentimento. Às vezes, por falta de sabedoria e a gente achar que a nossa arrogância faz parte de nós mesmos, nós ferimos a nós e ferimos a outras pessoas. Então, quais são as suas atitudes que a partir de hoje você pode ter para que você venha ser uma pessoa menos arrogante? Ser uma pessoa que não venha deixar que as pessoas venham roubar a sua paz, né? No versículo 15, ele fala muito sobre a correção, né? A correção. No versículo 15, ele fala: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, aqui, no capítulo de Provérbios, ele fala que a correção traz sabedoria. A correção, ela traz o que? Sabedoria. A vara aqui não é o ato só em si de bater, mas a vara aqui é o ato de quê? De trazer correção, de corrigir, de gerar diálogo, de gerar o quê? Um diálogo. Meu filho, você fez dessa forma, mas dessa forma aqui não era da perspectiva, dentro dos valores, dentro dos princípios que o pai esperava de você. Dentro dos princípios e valores não era aquilo que Deus espera que nós temos dentro de nós mesmos. Então aqui, a correção, a instrução de Provérbios, que a correção ela traz o quê? Sabedoria. A correção nós podemos trazer também como um alinhamento de rota. Bom dia, meu nobre amigo Casseb. Né? A correção aqui nós podemos trazer também como o quê? Um alinhamento de rota. Meu filho, você está no caminho errado. Meu colaborador, você está no caminho errado. Aqui, essa correção aqui nós podemos também trazer como o quê? Alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas, porque a criança corrigida, ela vai se tornar... Então, pessoal, deixa eu ver se eu posso pegar um carregador aqui. Só um instante, estou pegando só um carregador aqui. Apareceu para mim aqui que já está com 10%. O iPhone descarrega rapidão. Fazendo uma logística aqui só para eu me conectar aqui esse cabo aqui, pessoal. Foi. Vamos segurar aqui. Agora foi. Então, aqui nós vemos então que a correção ela traz o que? Sabedoria. A correção ela traz sabedoria. Então, o que nos fez chegar até aqui não foi só os sims que nós recebemos no meio do caminho, mas também foi o que? Os nãos. Na verdade, o que nos faz mais crescer é o não que nós recebemos dentro da nossa jornada, da nossa liderança, dos nossos pais. Então você como líder, você como empreendedor, você como homem sábio, um pai sábio, você precisa corrigir, você precisa trazer para próximo de si, você precisa desenvolver o melhor diálogo, traçar rotas, fazer um realinhamento e traçar às vezes novas rotas. Por quê? Os filhos indisciplinados, eles vão envergonhar os pais, eles vão envergonhar a mãe, como está aqui escrito em Provérbios, versículo 15. Os filhos indisciplinados, eles vão o quê? Envergonhar você. Assim bem como você pode pegar dentro dessa perspectiva dessa palavra e levar para dentro da sua atuação hoje. Se você é um empreendedor, se você não corrigir os seus colaboradores,
você vai ser envergonhado, seus resultados não vai ser aquilo que você espera. Se você não corrigir os seus liderados, nós falamos dentro da cultura do feedback, né? Que é você corrigir, que é você fazer um realinhamento, que é você dar ali um feedback de desenvolvimento. Então, se você não tem essa cultura, essa rotina dentro da sua perspectiva, da sua atuação, dentro da sua empresa, dentro da sua área de atuação como líder, quer que seja dentro de um pequeno grupo, de uma igreja, quer que seja dentro de um grupo empresarial, se você não tem esse momento de alinhamento de expectativas, você pode estar frustrando os seus resultados e, ao mesmo tempo, você está roubando outras pessoas dela desenvolverem. Clésia, como que nós roubamos outras pessoas? É você não dando para ela feedbacks, é você não dando para os seus filhos disciplinas, é você não disciplinando seus filhos, é você não levando as instruções necessárias que é para que ele possa desenvolver, no que ele possa desenvolver. Então, o que Provérbios, ele amplia essa nossa visão, amplia essa nossa perspectiva de estar constantemente buscando qual é a área que eu preciso melhorar mais para que eu possa ter uma disciplina do alto, qual é a área que eu posso melhorar mais como pai para poder não inibir ou não guardar a vara, que é a instrução, igual eu disse no início, né? A vara não é só você chegar e bater, mas a vara é você dar a instrução, você fazer esse alinhamento de expectativa com seus filhos, com seus liderados, até mesmo às vezes dentro de um relacionamento. Nós precisamos ter esses relacionamentos, esse alinhamento de expectativa, né? No versículo 20, ele fala para... Versículo 20 aqui, 29, 20. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior é a esperança de um tolo do que ele mesmo. Então, não seja precipitado dentro das suas palavras. O Provérbios também ele nos orienta muito sobre essa questão de nós termos o quê? De nós termos o senso, um olhar na perspectiva do ambiente, às vezes, né? Quem muito fala para que a gente não pode dar muitos ouvidos nem falar com um tolo, né? O tolo é aquela pessoa que falta, às vezes, ainda, são desprovidas, né, de conhecimento, são desprovidas, às vezes, dessa sabedoria que vem do alto. Então, nós precisamos diminuir as esperanças e perspectiva sobre essa vida do tolo. E cuidarmos daquilo que nós falamos, daquilo que nós também falamos, não só daquilo que nós falamos, mas também daquilo que nós damos ouvido. Quais são as pessoas que nós damos ouvido sobre nós? Quais são as pessoas que nós emprestamos, né, o nosso time, o nosso tempo para que possamos ouvir? Tem um Cassebe aqui que poxa, eu amo, eu quero aqui, Cassebe, ser grato, né, a Deus pela sua vida. Poxa, como é bom sentar e ouvir o Cassebe, cada palavra de sabedoria, cada palavra de instruções, né? Que nós pegamos, às vezes, dentro de um contexto, dentro de um texto que a gente já vivenciou ali, mas sempre tem uma palavra. Então, você precisa cuidar dos ambientes que você vem a frequentar, das pessoas que você vem que venham também dar os ouvidos. Versículo 23 aqui. Versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito terá o quê? Honra. O espírito aqui, como é que é? Então? Mas o humilde de espírito terá o quê? Honra. Então, existem alguns caminhos pré-definidos, né? O caminho da humilhação começa o quê? Com orgulho, às vezes. Agora, o caminho da honra começa com a humildade. Então, humildade aqui, nós não estamos falando de pobreza em si. Nós estamos falando de você reconhecer, às vezes sim, as nossas vulnerabilidades e não sermos arrogantes dentro daquilo que nós estamos propondo, né? Meu nobre amigo Juninho, que tempo, hein, meu amigo? Adair Júnior, meu nobre amigo, bom ter você aqui, saudade de você, grande abraço. Depois eu vou te mandar lá uma mensagem lá no seu WhatsApp, meu nobre amigo, tá bom?
No versículo 25, nós vemos aqui: o receio dos homens amará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Nós falamos ontem também sobre essa questão da confiança, sobre a questão de você descansar no Senhor. Eu tenho falado muito de você descansar no Senhor, de você estar debaixo de um favor. O que é temer, pessoal? Temer não é você sentir medo, né? Temer é você gerar o que? Obediência aqui. Gerar a obediência. Desculpa, vou só tomar uma água aqui. É você gerar o que? Obediência. É você confiar no Senhor. É você saber que, independentemente das provações, independentemente das dificuldades, quando nós tememos ao Senhor, eu falo o seguinte, né? Eu tenho a imagem que Deus está, ele igual a torcida fica na expectativa de quando nós vamos para cima, né? De quando que nós vamos nos movimentar para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, todos os dias eu tenho essa imagem de Deus. Ele fica sentado no seu trono na expectativa: o que Clésio vai me entregar hoje? Qual vai ser o melhor? Né? O que ele tem? Porque não tem nada, tudo aquilo que nós temos não tem nada a ver conosco, tem a ver com aquilo que nós temos para servir a vida de outras pessoas. Então, quando nós trazemos essa clareza dentro das perspectivas e luz da Bíblia, nós vamos entender que, poxa, tudo que nós fazemos ainda é pouco mediante de tudo aquilo que Deus já nos entregou, né? Nos entregou. Nós precisamos confiar no Senhor cada dia. Confiar no Senhor cada dia para que nós possamos ter o quê? Segurança. Para que nós possamos ter o quê? Segurança. Então, dentro do seu negócio, né, confia no Senhor. Confia no Senhor. Estava em uma palestra na segunda-feira. Estava ali alguns empreendedores, onde eu perguntei: o que é empresa? Qual é o propósito final? Qual é o propósito realmente de uma empresa? A pessoa fala: é gerar lucro, é para gerar emprego, mas o propósito maior de uma empresa é desenvolver, capacitar pessoas. Porque quanto mais pessoas internas que elas têm ali, mais ela tem impacto na sociedade, ela desenvolve pessoas. Então, dentro da mordomia, né, que Deus nos deu de sermos bons administradores daquilo que Ele nos confiou, nós entendemos que as ferramentas que nós temos em mão, que a empresa que nós temos em mão, que a equipe que Ele nos confiou, que as habilidades que Ele nos confiou, é para sermos mordomos, cuidar daquilo que Ele nos deu e servir outras pessoas, ativar outras pessoas, para que elas possam viver uma vida que vale a pena ser vivida e que elas possam se tornar independentes das opiniões de outras pessoas e dependentes de Cristo, para que elas, sendo dependentes de Cristo, ela possa desenvolver essas pessoas que são dependentes da opinião de outras pessoas, para que elas possam ser dependentes somente de Cristo e elas sejam independentes dentro da sociedade que quer manipular as pessoas. E tudo isso, meu nome é amigo Eliezer, seja bem-vindo. Toinha, bem-vinda. Tá? Então, tudo isso nós precisamos o quê? Avançar, pessoal. Avançar. Por isso você precisa o quê? Governar. Eu preciso governar. Eu preciso governar. O versículo 2 é um versículo que eu separei como um versículo-chave desse Provérbios 29 aqui, e que eu quero fixar um pouco nele aqui, porque no versículo 2 ele fala: quando os justos governam, o povo se alegra. Agora, quando os perversos estão no poder, o povo o quê? Geme. Você precisa governar. E a primeira pessoa que governa sobre você precisa ser o quê? Você mesmo. Claro que vem, né, a instrução que vem do alto, Deus precisa direcionar-nos, mas se você não governar suas emoções, se você não governar sua língua, se você não governar aquilo que você pensa ao seu respeito, você vai ter influências externas negativas ao seu respeito. O que faz
O barco afundar, o navio afundar, não é a água que está dentro. É a água que nós deixamos entrar. É a água que nós deixamos o quê? Entrar. O que você precisa governar para que você seja independente das opiniões do que as pessoas vão falar ao seu respeito? Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Quando o seu eu pior, quando o seu tolo está no governo aí de você, você vai ser prejudicado. Você vai ser prejudicado. Agora, quando o seu melhor, quando o seu eu justo, nós somos justificados, não porque nós somos bons, mas pela graça dele, você irá o quê? Se alegrar. Você irá o quê? Se alegrar. Por isso que você precisa assumir o seu papel. Assumir o seu papel. Porque ele fala aqui que, ó, versículo 4, o rei que é justo, ele dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos o destrói. Não, isso aqui não é de agora, esse aqui já está o quê? Há muitos anos já registrado dentro da própria Bíblia. Então, se a gente for ver um cenário político agora dentro da nossa realidade brasileira, é triste, né? Olha só, por que você precisa governar, pessoal? Por que nós, os homens de bem, precisamos se posicionar, precisam governar? E você precisa governar sobre si mesmo, ser um bom gestor da sua empresa, ser um bom gestor das suas emoções, ser um bom gestor dentro dos seus relacionamentos, ser um bom gestor como pai. Porque quando nós governamos, nós vamos trazer estabilidade. Agora, quando você é um pai, você está dentro da sua família, então uma família forte, ela se torna uma nação forte. Mas às vezes, como os líderes são frouxos, como os pais são frouxos, eles vão criar o quê? Filhos, homens ou mulheres frouxas. Uma sociedade de homens e mulheres frouxos. E quais serão os futuros dessa geração? Frouxas, vitimistas, enquanto nós somos criados para governar. Governar, estabelecer o reinado, estabelecer o reino, onde quer que nós estejamos, através de uma liderança, através de uma empresa, através de nossos relacionamentos. Nós precisamos o quê? Governar sobre isso. Governar sobre isso. Olha só, o versículo 10 ele fala: os sanguinários odeiam os íntegros, mas os justos procuram o quê? Ajudá-los. Não, nunca foi tão real isso dentro do nosso cenário que nós estamos vivendo politicamente agora. Versículo 16, ela também ele fala sobre a questão de governar, do justo, né? Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica. O pecado que se multiplica. Tem lá um rapaz, né? Que eu aluguei a minha casa lá do Rio, que ele teve que sair do apartamento dele e teve que mudar de cidade. E falou assim: poxa, Clésio, depois que teve esse movimento político aí, onde eu estava morando, parece que é uma coisa foi, o pessoal começou a invadir aqui, invadir ali, as facções disso, facções aquilo, e que eu tive que mudar de lugar. Olha só que loucura. Ele estava trazendo uma realidade de quê? De um cenário que mudou de uma hora para outra, de um lugar que ele estava tranquilo e teve que mudar de lugar. Por quê? Porque aumentou aqui, às vezes, né? Alguma coisa aí. Então, por que eu preciso governar, pessoal? Você precisa governar. Porque quando você começa a liderar... Bom dia, Jodete, tudo bem? Quando você começa a se posicionar, como você começa a... O que é começar? Você precisa começar. Você precisa fazer a primeira tentativa. Você precisa começar por sua vida. Começar a governar como? Começando por sua vida. Como, Clésio? Começando por seus hábitos. Nós somos frutos dos nossos hábitos. E esses hábitos, eles vão nos moldando em nosso melhor eu ou nosso pior eu. Afinal de contas, quem que você tem se moldado? Se for levar em consideração os seus hábitos. O que nós precisamos mudar? O que nós precisamos governar, Clésio? É a nossa rotina, é no nosso trabalho, é na nossa casa. Porque quando nós começamos tudo isso, pessoal, né, nós vamos o quê? Trazer e dominar sobre aquilo que nós
temos Romanos 8, 19, fala o seguinte: pois toda a criação aguarda com grande... É Romanos mesmo? Os filhos de Deus sejam o quê? Revelados. Eu coloquei aqui, mas eu fiquei com dúvida agora. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Fazendo sentido aqui para vocês, pessoal? Espero que tenha fazendo sentido aqui para você. É isso mesmo. Romanos. Quando, pois, toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão o quê? Revelados. As pessoas anseiam pelos que o justo o quê? Se posicionem. Pelos que o justo se posicionem. Porque às vezes a negligência dos bons, o silêncio dos bons dão vozes àqueles que são injustos. Então se posicione. Por que às vezes você precisa se posicionar dentro da sua área, dentro do seu campo de atuação, né? Quer que seja ele? Porque as pessoas anseiam ardentemente o seu posicionamento. Eu tenho uma frase que eu falo: quando eu não se posiciono, alguém irá ocupar o meu lugar. Alguém irá ocupar o seu lugar. Se você não se posicionar como pai, lá em cima, lembra que nós falamos sobre a vara que educa, a vara que a repreensão, a chamada de atenção. Quando você não se posiciona como seu liderado ali, chamando, discipulando ele, fazendo a correção de rota, o que acontece? O que acontece? Nós vamos roubar essas pessoas. E o mal, ele vai ser prevalecido. Ele vai ser prevalecido. Agora, muitos buscam o favor do governante. Mas a justiça vem de quem? A justiça vem do Senhor. Provérbios 29, 26. Provérbios 29, 26. Todos os dias nós estamos aqui compartilhando isso, porque Provérbios ele traz muitas e muitas instruções para nossas vidas. E como que o líder sábio, o empreendedor sábio, a mulher sábia, ela aplica Provérbios 29 dentro do seu dia a dia? Então, todos os dias nós trazemos aqui alguns insights. No final, a gente traz aqui algumas perguntas de reflexão. Como que nós podemos aplicar esse Provérbios 29 dentro do nosso dia a dia? O líder sábio, você que é sábio, a mulher que é sábia, o homem que é sábio, o gestor sábio, o governante sábio, o empreendedor sábio, ele entende que ele precisa governar, você precisa governar, no sentido de influenciar as nações e comportamento das pessoas à sua volta. Você precisa se posicionar, você precisa governar para que você possa começar a influenciar as pessoas à sua volta. Mas influenciar de acordo com a sabedoria da palavra que ela nos ensina-nos. Ser luz, sermos multiplicadores de boas palavras, de sermos esperançosos, de nos desenvolvermos, de cada dia mais buscarmos pela sabedoria que clama em alta voz aí no meio das ruas, que é o próprio Deus. Existe algo maior. Existe uma vida que vale a pena ser vivida. Tem muitas pessoas que não vivem uma vida que vale a pena ser vivida. Por quê? Porque às vezes os bons se negligenciam, se paralisam, se calam, e nisso o mal vem prevalecendo. E nisso, às vezes, o mal vem se multiplicando por aumentar as iniquidades. No final, o amor de muitos iriam se fazer o quê? Se esfriarem. Mas o que eu e você, tendo essa sabedoria de provérbios, nós precisamos fazer? Nos posicionarmos, né? Nos posicionarmos. O líder sábio, a mulher sábia, o empreendedor sábio, ele entende, ele não teme as pessoas, ele não teme as circunstâncias, ele confia no Senhor. Dias maus irá acontecer, dias ruins irá acontecer, tempestades virão, mas o segredo da natureza é que a tempestade, ela não dura para sempre, ela é passageira. Os dias nublados não duram para sempre, eles são passageiros. Afinal de contas, a vida, quando ela é monitorada, você vê lá os batimentos cardíacos, vai tendo aqueles gráficos de sobe e desce. Se tiver tudo linear, significa que ali não existe mais vida. Não existe mais vida. Então, ajuste suas velas nas perspectivas da sabedoria do alto.
Ajuste as suas velas, aproveite o seu momento para que você possa desenvolver, para que você possa crescer. Na vida nós estamos em constante aprendizado. Tem muitas pessoas que ficam se martirizando, se vitimizando pelos seus erros, pelas dificuldades que eles tiveram durante o processo. Mas eu quero te encorajar, tudo isso te trouxe até aqui e formou-se repertório, formou-se bibliotecas, e dentro dessas bibliotecas você pode o quê? Compartilhar com outras pessoas. Só que todos os dias, para o seu dia mal, você precisa ter uma palavra para você compartilhar, para você combater o seu mal. Aí, todos os dias, quando eu tenho uma palavra, eu vejo Romanos. Poxa, todas as coisas irão cooperar para o bem, juntamente para aquele que ama e crê no Senhor. Aí, todas as vezes que você está fraco, com a Bíblia tem uma palavra que fala assim, ó, quando você está fraco, aí que na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa em você. Olha só que top. Então não escute quem não tem nada para te acrescentar, às vezes. E isso você pode o quê? Aplicar. O líder sábio, ele controla a sua ira em silêncio. Nós falamos de gestão emocional, nós falamos de inteligência. Uma das habilidades mais latentes que os líderes precisam dentro do dia de hoje, né, que os empresários precisam, é a inteligência emocional. É a capacidade de você lidar com as suas emoções e com as emoções de outras pessoas. Inclusive, eu tenho um treinamento que eu falo sobre isso, liderando com a inteligência emocional. Você pode ir lá nos destaques e você vai ver lá e lá vai ter o link que você possa adquirir também, tá bom? Vamos lá, então é dessa maneira que nós podemos aplicar. Tá fazendo sentido para você? Então, você que chegou depois, eu falei o seguinte, poxa, sábado nós vamos finalizar o desafio de provérbios, mas nós continuamos aqui de segunda a sexta, tá bom? 7h30 da manhã com palavra de sabedorias. Vamos trazer aqui palavra de sabedoria do alto, dentro da aplicabilidade, dentro da nossa liderança, dentro das empresas, dentro do nosso dia a dia. Eu entendi que essa é a minha zona de convergência, né? A minha área de atuação. E temos o poder da internet que pode potencializar as nossas vozes. Então, não fique calado. Bora avançar. Então, perguntas para reflexão hoje. Como você tem influenciado as pessoas à sua volta? Como que você aí, Jodete, como que você, Elis, como que você, Carlos, como que você, Liana? Bom dia aí, Maria Luísa. Como que você, Maria Luísa? Como que você, Mauro, tem influenciado as pessoas ao seu redor? Positivamente ou negativamente? Quando as pessoas elas escutam o seu nome, como que elas veem você? Você tem sido luz para a vida dessas pessoas? Você tem aberto caminhos para a vida dessas pessoas? Você tem instruído essas pessoas? Qual é o exemplo que nós temos dado para essas pessoas? Você tem levado as pessoas para mais próximo da sabedoria? Então, quando eu estou dentro de um grupo de liderança e ali, a perspectiva de falar para eles, poxa, nós estamos aqui, nós temos um poder, nós temos a capacidade de influenciar a nossa sociedade através da sua mudança. Então, a mudança que nós desejamos, nós precisamos começar primeiramente em nós. Eu sou um case sobre isso. A mudança que eu queria dentro do meu bairro, a mudança que eu queria dentro do meu pequeno grupo, a mudança que eu queria ali dentro daquele ambiente, às vezes tóxico que eu convivia, dentro de ambiente familiar. Não, eu não compartilho com isso, vamos trazer uma mudança sobre isso. Até você se tornar referência para aquelas pessoas. O que você tem dentro dos seus comportamentos? As pessoas têm se aproximado de você ou você tem sido uma pessoa tóxica? Cuidado. Faça hoje aí. Você está sendo repreendido aqui. Lembra que nós falamos que a repreensão, ela nos traz uma nova perspectiva de um novo momento? Então, sinta-se repreendido e trace uma nova rota para que você possa o quê? Avançar. Talvez você está preso nas suas maiores desculpas. Tem pessoas que têm 40 anos, 50 anos, elas não viveram os 50 anos dela. Exemplo, aconteceu um fato aos 25 anos dela e que, ano após ano, ela justifica os seus comportamentos, elas justificam todas as suas, como que eu posso falar? Os seus não resultados baseado naquilo que aconteceu com ela há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então, meu convite para você é, assume sua responsabilidade agora, confia no Senhor, as suas petições a Ele, busque pela sabedoria e vamos embora avançar.
bora avançar. Aquilo que te aconteceu ali ressignifica qual é o aprendizado que você teve com esse fato. E bora avançar. Existe muita luz em você que você precisa deixar brilhar. E existem muitas pessoas que no meio do caminho você vai iluminar o caminho dela. O sol não brilha por si mesmo. Bora avançar. A sua história, quer que seja triste, pessoal, é passado, é biblioteca. Então, pegue toda essa biblioteca e ensine outras pessoas. Existe dentro de cada dor existe um propósito dentro daquilo ali que nós precisamos avançar. Outras perguntas de reflexão. Você tem sentido medo da circunstância e das pessoas que estão à sua volta? Ou você tem confiado no Senhor? O que é medo? Medo é fé no reino errado. Medo é fé no reino do errado. Talvez você tenha sentido muito medo pelas circunstâncias. Se você olha lá o indicador do seu negócio, às vezes você sente medo. Se você olha o cenário econômico, você às vezes sente medo. Se você olha às vezes pela circunstância, por algumas pessoas, você sente medo. Mas eu quero encorajar você. Confie no Senhor. Leve para Ele as suas petições. Leve para Ele em oração. Busque as estratégias do alto. Uma coisa que eu falo, ninguém cria nada. Tudo já está criado. As pessoas só conectam em Deus e vão lá e baixam um download. Eles baixam o download daqueles arquivos. Depois eles começam a imprimir. O que é imprimir? Trazer à realidade aquilo que só estava em arquivo. E começa a compartilhar sobre a vida de outras pessoas. Talvez é uma ideia que você tem, talvez é um projeto que você tem que está só em arquivo. Imprima esse arquivo, traga a realidade, deixe que outras pessoas possam ver, deixe que você possa servir outras pessoas com aquilo que você tem em mãos. Então, seja encorajado por essa palavra nessa manhã, tá bom? Como você tem controlado a sua ira? Como que você tem controlado a sua ira? Quando você se ira as pessoas à sua volta, você percebe que você tem controlado? Quando as pessoas estão iradas à sua volta, você se controla em silêncio? Meu novo amigo Weber, lá, é Linete ou o Weber, né? Valber, de Niterói. Lembro de vocês. Grande abraço aí para vocês, tá bom? E para a igreja vitoriosa, né? Pastor Antônio Carlos. Grande abraço para vocês, tá? Então, dentro disso que nós precisamos aqui, nós trouxemos aqui uma perspectiva de realinhamento, uma perspectiva de poder traçar novas rotas do nosso dia a dia, traçar novas rotas da nossa vida, né? Traçar novas rotas das perspectivas de como que nós temos avançado dentro do nosso dia a dia. Espero que isso que eu falei aqui possa ter feito sentido para você. Que você possa pegar toda essa palavra de sabedoria de provérbios e possa aplicar na sua vida. Então hoje, o que você precisa mudar? Vai mudar às vezes os seus hábitos. Então hoje, se é traçar nova rota, Clécio, então eu quero desafiar você a listar. Faça aí uma lista de 3 coisas que talvez você precisa traçar nova rota. Começar. Por que, pessoal? O que é começar? Começar, eu quero falar o seguinte, quando você gerar um governo sobre si. O que é começar? Tem muitas pessoas que querem correr uma meia maratona de 21 km. Mas eu falo o seguinte, um passo e você jamais estará no mesmo lugar. Uma corrida ou uma caminhada de 10 minutos é melhor do que aquela meia maratona que nunca sai. Uma rosa, para sua esposa é melhor do que aquele buquê de rosas que nunca chega. Um açaí é melhor do que aquele jantar à luz de velas que nunca sai. Comece, né? Qual é o passo que você pode dar hoje para você começar? Nas condições que você tem, enquanto você não venha ter condições de fazer coisas melhores ainda, comece. Porque os perfeccionistas, eles nunca começam algo. Eles vão prestar atenção aos detalhes e vão focar naquilo que falta ainda. Enquanto tem muitas pessoas precisando daquilo que você já tem em mãos. Então comece com aquilo que você já tem em mãos.
Você precisa listar, então, 3 coisas que você precisa começar para mudar a sua vida. E 3 coisas que você precisa começar para influenciar pessoas à sua volta e as pessoas aí do seu trabalho. Por quê? O que é influenciar? É você ter uma perspectiva e se posicionar como líder em alguma área. Né? Se posicionar como líder em alguma área. Então, esse é o meu convite para você. Comece algo que você está procrastinando há muitos anos da sua vida. Não fique preso ao seu passado, não fique preso nas suas maiores desculpas. E às vezes, as nossas maiores desculpas é aquilo que é verdade. Tá feito, pessoal? Tá feito. Poxa, isso tudo já vai dar 8h20. 8h20 já. Caraca, mano. Falei, caraca, ficou... Vamos lá encerrar? Hoje eu me empolguei aqui. Desculpa eu ter passado muito da hora hoje. Nós ficamos geralmente aqui só meia hora, né? Dia de semana aqui pela manhã. Quero agradecer vocês que estiveram conosco aqui. Estamos aí amanhã, há 30 dias, né? Será o capítulo 30 de Provérbios amanhã. Eu falei o seguinte, no sábado a gente encerra, né? Mas nós vamos dar continuidade aqui, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Vamos trazer palavras de sabedorias do alto, que é da própria Bíblia, tá bom? Então, é o meu convite com você, para a gente continuar aí caminhando juntos. Tinha uma programação lá quando eu morava em Minas. Eu sou mineiro, né? Passei uma temporada no Rio. Tinha uma programação na rádio lá. A programação da rádio, o locutor falava, ó, eu de cá e você de lá. Então vamos continuar assim, eu de cá e você de lá. Nós trazendo essa energia boa, né? Quando vocês comentam, né? Traz uma energia boa. Quando tem pessoas que conosco trazem uma energia boa. Que nós possamos aqui compartilhar isso. Todos os insights, todos os aprendizados que você possa compartilhar também com outras pessoas, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, sermos gratos a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá de termos vida hoje e você ter aí acesso. Então, a internet, seu Instagram, o seu canal, o YouTube é o seu canal, para que você possa potencializar uma mensagem para levar luz à vida de outras pessoas. Que nós possamos fazermos bom uso daquilo que nós temos em mão e não focarmos naquilo que ainda nós não temos, tá bom? O rio, ele não flui para cima, o rio, ele flui para baixo. Vamos orar. Pai, Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Sabemos, ó Pai, que em Ti está todas as coisas, está o querer, está o realizar. Até antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe daquilo que virá sobre nós. Então, nessa manhã eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um que nos acompanhou aqui, que o Senhor possa alcançá-los com Tua maravilhosa graça, cada um, continuar abençoando-os, continuar trazendo luz, claridade, instruções para a vida de cada um, que nós possamos, ó Pai, estarmos no Senhor, estarmos, Pai, sendo cada dia mais desenvolvido, tamanha seja a Tua graça, tamanha seja as instruções, o Teu poder, a Sua perspectiva, Pai, de alinhamento sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, que cada dia nós possamos implantarmos, desenvolvermos uma mentalidade cristocêntrica, uma mentalidade de sabedoria do alto, Pai, e que nós possamos trazer clareza, influenciar a nossa equipe, influenciar os nossos colaboradores, influenciar as pessoas que estão à nossa volta, influenciar o pequeno grupo que nós participamos, influenciar, Pai, até mesmo aquelas pessoas que ainda nós não a conhecemos, mas que nós iremos conectar hoje pelo dia no caminho, que nós possamos ser luz, que nós possamos sermos multiplicadores da paz, multiplicadores do conhecimento, da paz que excede todo conhecimento, que nós possamos cada dia mais estarmos mergulhados no Teu favor, na Tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Desejo a vocês uma extraordinária manhã, um extraordinário dia. O telefone possa tocar aí para você, trazendo aí boas notícias para você, que dentro da perspectiva daquilo que nós alinhamos, falamos aqui, você possa também trazer uma aplicabilidade no seu dia a dia. Você possa crescer, desenvolver na graça, no conhecimento, no entendimento e que você nunca venha estar debaixo do seu esforço próprio, mas que você venha estar debaixo da graça,
está debaixo da graça, para que nós possamos entrar no meio de um vórtice e sermos lançados como flechas rumo ao desejo que Deus tem para mim, tem para você. Para você que ficou até o final, excelente dia, Deus te abençoe, grande abraço, espero que tenha feito sentido para você aí, essa é a nossa manhã, tá bom? Abraço para vocês, amanhã de novo, 7h30 da manhã, você que pode, dá um print aí nessa tela aí, pode postar nos seus stories, compartilhando qual foi o seu maior aprendizado, quais foram o seu maior insight que você teve conosco aqui nessa manhã. E estaremos aqui amanhã de novo com o desafio de provérbios. Abraço. Ah, tá. Vou dar um sorriso aqui para você que possa dar um print aí. Espero que você tenha dado o print aí. Marca lá nos stories, tá bom? Vamos fazer aqui um movimento. Escreva lá assim, ó, um passo e você jamais estará no mesmo lugar. Vamos criar esse movimento aí, tá bom, pessoal? Grande abraço.